Boa noite. Boa noite. Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo dos livros mensageiros, né? Queria agradecer a paciência de vocês de me ouvir um pouquinho, né? A oportunidade de estar estudando e aprendendo cada dia mais. Então, esses dois capítulos são os capítulos, eles são um pouco mais leves do que os que eu já falei, porque eles são como se fosse, como o próprio título diz, são algumas ponderações e algumas preparações que o Aniceto vai fazer com o Vicente e com o André, para que eles façam uma visita à crosta terrestre. Então, assim, é como se fosse fazer a introdução ao capítulo 15 e 16. Ficou um pouco, é um capítulo um pouco informativo, mas tem tudo a ver, principalmente comigo, com a minha profissão, né? Não é à toa que esses capítulos caem com a gente, né? Eu sei que todo mundo sabe, mas esse livro foi publicado em 1944 e ele é a segunda obra do André Luiz. O primeiro foi O Nosso Lar, e aí, porque assim, muitas vezes a gente está estudando e ele fala lá do Nosso Lar para a gente não esquecer de que eles estão lá, é como se fosse a continuação do Nosso Lar. Eles estão conversando lá no Nosso Lar. Então, eles explicam muito como funciona os ministérios, né? Então vale a pena a gente voltar, recapitular, entender como que é a organização, porque muitas vezes eles marcam encontros. Te encontro lá no ministério tal e explica lá no ministério da regeneração que acontece isso, que acontece aquilo. E até a dona Laura me deu esse livro, A Luz do Eterno Recomeço, que é da doutora Marlene. E é um livro onde ele detalha o nosso lar. E achei bem interessante, são 20 capítulos, que ele vai abordando os temas profundamente. Então, um ele vai falar sobre os ministérios, a outra ele vai falar como funciona a forma de pagamento, a outra ele vai falar sobre os níveis de espíritos que vivem lá, de que forma... Ele é como se ela vai esmiuçando o nosso lar. Então, quem tiver interesse em dar uma aprofundada, isso que eu trouxe para vocês. E também, às vezes, para estudar as palestras, o que complementa muito, às vezes a gente lê aqui, simplesmente lê, tem tanta informação na internet. Se você for lá no YouTube e digitar capítulo 13 e 14 do livro dos Mensageiros, tem um monte de aula, né? Um monte de palestra. E são muitas informações, então quem tiver disponibilidade, quiser acompanhar, é só ir atrás, né? Nosso grupo, eu, a Silva, a doutora Betinha, a gente está... Eu sempre ouço os CDs da série, esse aqui é dos Mensageiros. E complementa demais as informações que a Betinha, o Palmieri, a doutora Marlene fala sobre cada capítulo, né? Então, às vezes eu vou ouvindo, eu leio, depois eu vou ouvindo, vou anotando tudo que elas vão falando, porque eles dão dicas de referência bibliográfica, tem muita coisa sobre a doutrina, né? Na hora eu estava falando do livro, ó, que a senhora indicou, foi muito útil. Então, assim, eu vou ler alguns trechos daqui para não ficar um pouco monótono, mas o capítulo 13, que chama Ponderações de Vicente, ele começa com o Vicente e o André Luiz caminhando por um jardim cheio de flores, conversando a respeito dos capítulos anteriores, que foi o que o Flávio deu, o 11 e o 12. E aí ele comenta com o Vicente que ele não conhecia pessoalmente nenhum médium e nenhum doutrinador. E ele fica admirado com a história que foi contada no capítulo 11 e 12. Quem não leu, leia, porque é bem interessante mesmo. E aí o Vicente fala assim para ele: você, meu caro, procede das câmaras de retificação do nosso lar. É tão interessante que você lê assim, a câmara de retificação. Vocês conseguem imaginar o que são as câmaras de retificação? Se você jogar lá no Google, tem a imagem ilustrativa, né, das câmaras de retificação. E aí fala que lá são onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos.
Então, talvez ele não tenha lembrança do que foi contado, porque ele ficou lá em estabelecimento, trabalhando na primeira oportunidade que ele teve, né? E aí o Vicente pergunta para ele: você já ouviu falar do Ministério do Esclarecimento? O André Luiz está lá no nosso lar, mas ele nunca ouviu falar. Ele fala que não. E aí eu coloquei essa figura novamente só para a gente relembrar que a cidade era formada como se fosse uma estrela, né? A governadoria ficava no meio e tem os 6 ministérios. Os 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros, né? Eu já expliquei isso aqui da outra vez. E a gente vai estudando tanto que, quando a doutora falava, parecia uma coisa tão distante, né? Nossa, porque são 6 ministérios, cada ministério são... E aí você vai estudando um pouquinho sobre... Eu nunca imaginei saber, com detalhes, assim, o que acontece em cada ministério, né? Então, ela fala que no topo da estrela encontra-se o Ministério da União, que tem por objetivo conectar o nosso lar com as esferas superiores. Tem o Ministério da Elevação, onde são feitas orações coletivas e definidos programas para a elevação espiritual dos habitantes da colônia. O Vicente está perguntando se ele já ouviu falar sobre o Ministério do Esclarecimento. E o André fala que nunca ouviu falar. O Ministério do Esclarecimento é responsável pelo acesso ou não aos arquivos das vidas passadas dos que habitam a colônia. O Ministério da Comunicação tem a ver com a outra palestra que eu dei. Como o próprio nome diz, é o responsável pelo intercâmbio com os que ainda estão encarnados. E foi exatamente desse ministério que André Luiz ditou esse livro, como o nosso lar. E lá na rádio ela fala, o comentário dela, que ele fala que o trabalho feito na gravação do CD da Boa Nova, né, os programas apresentados, fazem parte de um trabalho em conexão com o Ministério da Comunicação. Ela afirma isso. E tem o Ministério do Auxílio, que tem a função principal de acolhimento dos espíritos resgatados nas zonas inferiores e no umbral. E ele vai comentar aqui também nesse capítulo sobre o Ministério da Regeneração, que, entre outras tarefas, tem a função de preparar os espíritos que irão cumprir reencarnação na Terra. E aí ele pega e responde assim para ele, sobre o Ministério do Esclarecimento. Localiza-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstruir energias e caminhos. Ainda ali temos o Centro de Preparação à Paternidade. Grande massa de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. E aí, falei, nossa, eu sempre tenho que cair com esses capítulos, né? Dos médicos falidos, das mães, não é à toa, né? E aí o André fala, nossa, por que a gente não está lá nesse ministério já que nós somos médicos falidos? Ele pergunta para Vicente. Aí o Vicente falou, nós não estamos lá porque a gente não tem a permissão, porque nós dois falhamos em vários quesitos, não só na medicina. Então eles não tiveram condição nem de ficar lá. E ele falou, nem te contei ainda o que eu fiz. Então acho que ele vai contar aqui mais pra frente, né? Ele só contou o que aconteceu com ele, que ele acabou falecendo, né? Foi vítima daquela situação. Aí ele explica um pouco como que funciona lá o nosso lar. Ele fala, no Ministério do Esclarecimento temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. E é interessante a gente fazer a leitura pensando nas nossas atitudes, né? O que seriam as nossas mordomias terrestres.
Ele explica, no Ministério da Regeneração, nos campos de trabalho, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas de obediência. E aí ele pega e fala assim, que quanto a muitos estão... ele fala assim que no que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana, ela é patrimônio divino. E o médico, ele é simplesmente um sacerdote dela. Muitos médicos recebem o título profissional sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes. Consequentemente, pagam caro a essa indiferença. É um pouco difícil, assim, a gente ficar falando disso, porque, assim, se eu estivesse na posição, talvez, do Flávio, eu ia ficar julgando, acusando, né, os médicos. Não falando o que você vai falar, né? Mas quando a gente está falando de uma coisa que é da gente mesmo, é difícil eu pregar uma coisa que eu não faço, né? Tudo bem que eu estou tentando fazer. Mas quando você lê, assim, na execução da medicina como puro sacerdócio, a gente vê o quanto a gente está distante disso, né? E aí ele fala assim que os que abusam dessa situação no campo terrestre, que partem do materialismo, né, que não tem essa visão do bem comum, eles são avaliados como criminosos. Imagina, você vem para ajudar, por mais que você não faça mal a ninguém, mas que você deixa de fazer o bem, simplesmente porque você ignorou uma oportunidade de trabalho, onde você tinha toda a ferramenta para fazer bem para uma humanidade, você é taxado, julgado como criminoso. E às vezes eu fiquei pensando, né? Muitas vezes eu fico com raiva dos políticos e falo, eles vão pagar, porque eles são os maiores assassinos. Olha como é que está aqui no hospital. Morrendo um monte de gente por distribuição de recursos. Mas olha que eu li essa frase, eu falei, nós também, né? Por talvez não usar de toda a ferramenta que a gente tem nas mãos, né? Quantas escolhas a gente faz ao longo da vida, simplesmente por dinheiro, por status, por posição social de estar trabalhando num determinado hospital, né? Só fazer aproveitar e fazer a defesa dos médicos, né? Uma coisa, todo mundo tem o direito de ganhar o dinheiro que achar que deve. Só o professor Paulo cansou de nos explicar aqui na segunda-feira. A grande questão é, seja o profissional que for, uma vez que se aproximou de mim uma pessoa sem condições, e eu já tenho os meus clientes que me pagam muito bem, a minha obrigação é ajudar aquela pessoa que eu sei que eu não vou ganhar. Eu já ganho do outro lado, então não me custa, como o André Luiz fazia, né, que atendeu a fórceps daquelas pessoas. Agora, quer um exemplo ruim? Perito do INSS. O que eles fazem com aquelas criaturas, muitos são muito bons, só que são travados pelo sistema e não podem trabalhar pelo bem daquela pessoa que está lá precisando daquele benefício daquela vez. Outros não, fazem do jeito, que se dane, é sempre assim. Então, se a gente olhar bem isso, aquelas pessoas que escolheram ser peritos de qualquer área, uma vez que se colocam na posição de prejudicar alguém deliberadamente para crescer na carreira, aí a coisa complicou. Então, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Trabalhe como quiser, mas na hora de atender a pessoa necessitada, a gente precisa atender. É verdade. Isso vai da forma como que cada um trabalha, né? Talvez a gente, às vezes, um namorado fala assim, eu não sabia o que era ser médico antes de te namorar. Agora eu sei do seu lado e sei julgar de uma outra forma que eu julgava, né? Mas isso é assim, eu acho que a gente fazer o melhor que a gente pode, independente da profissão que a gente esteja, né? Mas que o ser humano é muito movido para o lado material, isso é. Se você pegar um pronto-socorro onde a ficha, quem atende X fichas ganha por produtividade, é uma briga para atender e internar, né? Agora, se você for dar plantão no hospital, onde se você atender 10 é o mesmo X, e onde você atender 20 é o mesmo X, são poucos. Ontem uma amiga minha falou assim, o ruim é que as pessoas não fazem aquilo que elas gostam, elas fazem simplesmente por dinheiro.
E aí acaba fazer o que você... Se você está fazendo aquilo por dinheiro no lugar onde há sofrimento, há necessidade, realmente é um crime, né? Porque quantas pessoas estão lá fora precisando e você não dando o seu melhor, né? Porque para você é indiferente ser mais ágil ou ser mais útil. E aí ele fala assim que Jesus não foi somente um mestre. Não tem como a gente se comparar, né? Mas se a gente for parar para pensar o exemplo que Jesus deixou, não só no campo do ser humano, a gente usar ele em todos os nossos meios profissionais, principalmente no meio médico, né? Ele fala que Jesus não foi somente mestre, foi médico. Deixou no mundo o padrão da cura. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Às vezes, assim, a gente lê, a gente faz um propósito, né? É muito difícil, é um desafio a gente querer ser um bom médico hoje em dia nas condições de trabalho que a gente tem. Não estou justificando, como também é muito difícil ser professor nas condições de trabalho que tem, né? Mas às vezes, não é por opção, mas como é que você vai tocar a alma de alguém com pouco tempo que você tem hoje em dia? Ah, então por que você faz isso? Porque não tem o que fazer. Às vezes você tem que se submeter a certos tipos de trabalho que infelizmente você tem que dar o seu melhor, mas dentro de um programa estipulado pela sociedade, né? Então não é uma escolha minha. Se eu pudesse, né? Porque eu adoro fazer visita domiciliar, porque o tempo é meu. Se eu quiser ficar 1 hora na casa do paciente ou 2, sou eu que vou coordenar isso. Mas dentro de uma instituição a gente tem que cumprir regras, como em tudo, né? Acho que a nossa consciência tem que ficar em paz, da gente tentar fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem de condição de trabalho. E muitos nem sempre aliviam o corpo e quase sempre matam a fé, né? Por isso, e aí nesse CD eles falam muito sobre os objetivos da Associação Médico Espírita, sobre o trabalho do médico espírita atualmente, tentando comentar sobre essa parte espiritual, né? Não tratar só o corpo, né? Cai muito naquela reunião que a gente teve, né, Luiz, semana passada, que às vezes assim, você pega um paciente que acabou de receber uma alta, ele chega para você atender ele em 20 minutos, meia hora, com uma sacola de exame, totalmente descompensado. Muitas vezes a gente tem que focar no corpo para não cometer um erro médico, né? Imagina, como é que eu vou ler uma sacola de exame, ouvir a família, examinar o paciente e dar a conduta em 20 minutos, meia hora. E além disso, tocar o coração do ser humano de dar taquicardia no médico, né? Então, por dinheiro? Não é por dinheiro, porque se eu fizer mais ou menos, vai ser o mesmo tempo, né? Lógico que dentro de uma avaliação geral. Mas é difícil, né? Eu acho que... Mas a gente não pode desistir. E aí dentro desse capítulo sobre o médico ideal no livro do Miramês, ele fala assim, que o médico ideal, ele é o clínico idealista que estudou não para ser somente um terapeuta, como também um sacerdote. Eu acredito que a gente está aqui no mundo de prova e expiação, né, a caminho de um mundo de regeneração. Isso é o ideal, como ele também exemplifica Jesus como ideal. Muitas vezes a gente não vai conseguir colocar isso aqui em prática no dia a dia, mas isso tem que ser a nossa meta, né, a nossa referência. O ganho para ele está em segundo plano, e em primeiro o prazer de aliviar os enfermos. Ser médico é ter o dom de curar, é participar da grande falange do bem no seio da humanidade. Eu acho assim, eu conheço muitos amigos que fazem medicina, eu não sabia que existia isso, mas eu tenho muitos amigos que são médicos, têm a medicina como profissão. E às vezes eles falam pra mim, nossa, mas você se mete em tudo, você quer saber de tudo do outro, e aí você fica aí nessa situação aí sem poder ajudar. Você tem que focar no seu trabalho. Muitas vezes, para mim, o meu trabalho é como se fosse... Para mim, ser médico é ser médico 24 horas. Não consigo muito desvincular. Então, assim, às vezes eu estou sempre à disposição para ouvir. É a mesma coisa para mim, talvez, de ser médium. Mas para mim é muito mais fácil ser médico do que ser médium, né?
Então não tem como, você vem aqui na reunião mediúnica, naquele minuto, e aí você desliga o botão, vai embora, e aí você só é médium de terça-feira naquele horário, né? E aí você só é médico na hora que você está trabalhando, você chega aqui, você não é mais, né? Acho que tudo isso é um treino, né? Principalmente quando ele fala que nós mesmos, cada um de si, cada um pode ser o seu próprio médico. Nós vamos chegar nessa condição, né? A gente precisa hoje, talvez, do instrumento, né, que está ali te tratando, mas cada um de nós temos o poder de nos curar. A cura está em nós mesmos. E ele fala, a palavra envolvida de ânimo, de fé, de confiança, faz reagir o metabolismo orgânico, favorecendo assim o campo do energismo dos medicamentos. O doente, ele é como um imã, e as palavras do clínico como fagulhos de ferro. Muitas vezes eu estou assim, numa consulta, acho que eu já fui muito mais brava. Hoje eu estou assim, analisando a situação, né? Acho que eu estou em transformação. Porque assim, às vezes você fica bravo porque você está lutando pela saúde de alguém que não está nem aí pela saúde dele mesmo. Então você quer dar um chacoalhão, acorda, olha a situação, né? Mas muitas vezes isso não é recebido de uma forma sutil ou agradável ou resolutiva. Eu já cheguei à conclusão que se o paciente for tocado pelo amor, ele responde muito mais do que na bronca. Então, eu estou numa fase, assim, particularmente de transição. Estou me segurando. Tem hora que eu quero explodir. E ainda ouço, assim, porque como eu você ser mãe. comecei a observar. Que legal, é a mesma coisa. Ser pai e ser mãe é por aí. Então eu aprendi isso com os residentes, porque eles vêm e falam assim, doutor, ele está morrendo de medo de você. Eu falo, de mim? Você vai ficar bravo que não é para contar no exame. Eu falo, nossa, isso é uma carrasca, né, gente? Eu nunca tive essa imagem de mim, porque eu nunca briguei com ninguém, eu nunca li, né? Mas aí eu comecei a observar o quanto eu era brava mesmo, né? O quanto que eu ficava nervosa quando não respondia, o quanto eu falava que eu não ia mais atender, né? De uma forma... Mas era assim, não acho que eu vou atender, mas é para passar o medo, né? Estou tentando mudar de estratégia, né? E quem tem me ensinado muito são as lições do Evangelho, né? Da mesma forma que um dos maiores exemplos que eu já tive aqui no estudo do Evangelho é num dos estudos que eu apresentei aqui com o Maida, acho que foi do Centurião, em que ele consegue, assim, toda uma façanha, e a hora que vão parabenizar ele, ele fala que toda obra é fruto de Deus. Porque as maiores conquistas que a gente consegue é graças a Deus, o mérito é de Deus. Eu sempre tive tanta vontade de ser a médica famosa, a super poderosa, que resolvia tudo e que referência. E no dia que eu apresentei isso, eu vi, gente, estou no caminho errado. Porque se um dia eu conseguir resolver isso do jeito que eu quero, o mérito não vai ser meu, vai ser de Deus. Então, não adianta eu almejar uma coisa que vai contra os princípios que eu estou estudando. E naquele dia eu falei, nossa, e agora? Qual vai ser meu objetivo? Porque o meu objetivo era material, né? Não de conquista, mas aquela parábola me deu a oportunidade de aprender que eu devia lutar por uma conquista interior e não por um status, né? E eu agradeço a Deus por ter enxergado aquilo naquele momento. Hoje, na hora que eu desejo, né? Agora eu mudei o meu desejo. Meu desejo atual é ajudar, é poder olhar para o próximo e sentir que eu fui útil. Então, da melhor forma que eu puder fazer. Você trabalha no SUS? É o lugar que eu mais gosto de trabalhar. Mas, infelizmente, é o lugar que a gente menos ganha, né? Mas hoje, atendendo, né, um lugar mais caro que eu trabalho, eu desejei dentro de mim nunca ter coragem de largar o SUS. Pelo sentimento que a gente gera, né? Aquilo ali faz bem para minha alma, né? Não sei nem se eu sou tão útil ao paciente como eu deveria, né? Para mim, eu assisti uma palestra da doutora Irvênia no congresso, no Medinesc, que para mim foi a melhor palestra do congresso. Se vocês depois tiverem a oportunidade de assistir as gravações, assistam essa palestra, que ela falou sobre o cérebro triunfo. Ela deu uma explicação sobre o livro Evolução em Dois Mundos, numa daquelas palestras que eu e a Silvia já falamos também, sobre as três
categorias do cérebro: cérebro primitivo, cérebro intermediário e o cérebro avançado, que é a parte frontal do córtex. E aí ela faz uma associação com as leis morais do livro dos espíritos. Então essa parte eu nunca tinha ouvido. Para cada parte do cérebro, ela destrincha as leis morais do livro dos espíritos. Foi fantástica a palestra. E foi tão intensa que agora eu comecei a observar, e assim, estudando o Evolução em Dois Mundos, né, a gente tem esse conhecimento. Que hora a gente está no cérebro primitivo, hora a gente está agindo no cérebro intermediário. Em algumas poucas horas a gente consegue atingir o córtex. E eu comecei a observar no dia a dia quais são os momentos que eu estou em cada parte, ativando cada parte do meu cérebro. E assim, não é uma das horas que eu estou mais feliz, eu acho que eu estou assim, em plenitude, é quando eu estou lá no servidor. Assim, de coração. Assim, por tudo que eu vivencio ali, e graças a Deus estou conseguindo sentir isso na Prevent, né, em outros lugares, mas eu tenho muita dificuldade de sentir isso no particular, né? Não sei, assim, talvez pelas frustrações das pessoas, pelo que elas vêm trazendo no coração, pelo valor que elas pagam, pela ansiedade do que elas buscam, né? Então, é difícil, muito difícil. É difícil colocar isso, falar assim, estou falando como médica, né, no sentido do nosso dia a dia, já que ele fala sobre o médico ideal. E o particular é muito diversificado, porque como o Flávio diz, muitas vezes a gente atende gente no particular que juntou o dinheiro mais sofrido do mundo para te pagar. E é claro que você não vai ter coragem de receber. Como também tem os dinheiros sobrando que a pessoa está ali gastando e aquela alma tem que ser tocada realmente, porque há uma necessidade ali, né, além do supérfluo. O homem na Terra precisa muito mais do amor que propriamente de remédios, muito mais de amor que de alimentos, muito mais de amor do que de vestes. E aí, eu não sei se vai rodar aqui, um vídeo que eu assisti também no Mednesp que eu trouxe. Vai abrir? Quem que abre aqui, né? Acho que dá pra... Acho que pode. Ah, que avisado. É um vídeo que eu mandei para alguns amigos que eu tinha. Mas eu não gravei. No meu laptop era só dar um toque assim que ele abria. É um vídeo que é assim, ele fala sobre o amor. É um depoimento de 1 minuto e meio de um preso. Ele foi julgado à prisão perpétua. Ele fala assim, é um documentário dele mesmo falando que ele apanhava do padrasto com cabide, com materiais, e aí ele fala assim que o padrasto batia nele e fala: eu tô te batendo porque eu te amo, né? Tô te batendo pra você aprender. Então ele cresceu acreditando que aquilo era amor. E ele só foi aprender o que era amor na cadeia, quando ele foi perdoado pela avó e pela mãe das vítimas que ele matou. Ele matou uma criança e uma mulher. E a primeira vez que ele se sentiu amado foi por essa senhora. O vídeo é super bonito, porque ele fala assim e você vê que ele é tocado por esse amor, né? É brasileiro isso? Não, mas tem a tradução em... Isso aí teve uma época que o Superior Tribunal de Justiça fez, chama Justiça Restaurativa. Levar o cara lá e eles conversarem. E as famílias têm depoimentos que as pessoas que passaram por essa experiência que conseguem retomar a vida, aceitar aquilo que aconteceu. E aí eu coloquei aqui um pouquinho sobre o decálogo dos médicos espíritas, né? Então, estudar a doutrina de Kardec, buscando... Esse decálogo foi recebido pela doutora Marlene através do Bezerra de Menezes em 1968. Faltou um aqui que é vivenciar a medicina espiritual.
E aí eu falei, vou ver aqui qual que eu faço. Aí eu parei no meio. Falei, não fui nem no meio, já desisti de ver qual que eu fazia. Estudar a doutrina de Kardec buscando aprofundar seus conhecimentos em termos da vida eterna. Colocar acima de tudo o interesse do Cristo na vivência diária, a fim de que o amor seja a luz de seu caminho. Levar à sociedade médica atual o alto contingente de espiritualidade que somente o Espiritismo pode oferecer, lembrando a necessidade de não ser afoito e importuno, mas ter suficiente coragem para opinar nos momentos certos. Ampliar sempre que possível os conhecimentos médicos atuais, procurando a interpretação espírita para todos os problemas. Colaborar em instituições espíritas, pelo menos uma vez por mês, no atendimento a irmãos enfermos e necessitados. Valorizar os minutos preciosos da existência, buscando colaborar em reuniões doutrinárias que visem o esclarecimento e a propaganda da doutrina. Combater através do exemplo e da palavra toda e qualquer utilização de descoberta científica dentro da medicina que venha contribuir para a perversão dos costumes e da moral. Defender o fraco e o oprimido, não descuidando igualmente de amparar o intoxicado intelectual, reconhecendo como irmão necessitado de apoio e consideração. Acima de tudo, exercer a medicina, tendo em vista os desígnios divinos, reconhecer-se como filho do Altíssimo, dispenseiro do Criador, e portanto como humilde servo da soberana vontade. Cada um dessas frases daria um seminário, né? Eu fui numa palestra sobre suicídio da Associação Médica Espírita em Franca. Ele falou sobre defender o oprimido, ele falou sobre o suicida, né? Foi do Rodolfo. E ele fala sobre como acolher um suicida numa UTI. E eu vi uma visão que muitas vezes ele recebia, ele dava ali no UTI, e falava, já tentou se matar mesmo, né? E ele pega sobre os exemplos do livro Céu e Inferno, tem vários exemplos de suicida, ele fala sobre o sofrimento do coração daquele paciente. Aquele paciente merece todo o amor do médico e da equipe que estão ali para receber ele. Porque quem sabe, né, naquele tratamento ele consegue adquirir energias para conseguir sobreviver ou superar aquele problema, né? Então o olhar dele perante os pacientes que ele estava atendendo nessas situações, né, foi muito bonita a palestra. Eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. E isso, assim, acho que cabe a cada profissional, né? Tem uma amiga que ela fala assim, eu olhei a situação, ela é médica, ele bebeu a vida inteira, agora tá aí nessa situação. Ou ela fala assim, fumou a vida inteira, ia dar nisso. Eu falo, mas você fuma? Então, nem tem dó de mim. Mas quando a pessoa se dedica àquilo, porque tem tantos corações que acolhem essas pessoas de uma forma assim, amorosa, né? Sem julgar. A gente não está ali para julgar, a gente está ali para acolher, né? E acolher seja lá o que for. A gente tem grandes exemplos na medicina no dia a dia, os bons e os ruins, os que a gente tem que seguir e os que a gente tem que não seguir. Eu sempre pensei dessa forma, né? Mesmo fazendo geriatria, tinha uma chefe que ela fala pra mim, você é muito boba, os picaretas envelhecem, ela fala pra mim. Ela fala, os picaretas envelhecem, ela não tem dó de ninguém. E é verdade, eu já fui feita de boa por muito velhinha, porque não é porque a pessoa é velhinha, porque ela é moralmente correta, né? E aí você para e fala, nossa, caí nessa, como eu podia ter caído nessa? Eu caí em várias, né? Porque eu achava que todo mundo era um santo. E aí eu falei, minha mãe, é muito difícil fazer o bem, né? Principalmente porque às vezes as pessoas querem que você faça o que elas querem. Aí se você faz, você é ótima. Se você não faz, porque você acha que aquilo pode até prejudicar a própria saúde do paciente, a forma como você é julgado e agredido, e mesmo assim você tem que se manter no ideal, não só de médico espírita, mas no ideal do evangelho, porque você não vai revidar, né? Se você não tiver estrutura, né, você é humano.
capítulo 14, ele fala sobre os preparativos. O Aniceto fala assim que o Telésforo proporcionou a ele uma semana de estudo na crosta da terra. E aí ele convida o André Luiz e o Vicente para passarem com ele essa semana lá na crosta da terra. E ele fala assim: darei as providências para que vocês alcancem a necessária melhoramento da visão. Então ele combina com eles de se encontrar lá à noite para que aconteça esse desenvolvimento da visão, da percepção deles. E explica para eles que eles precisam receber essa transformação em prece. Né? Esse capítulo me deixou um pouco frustrado, porque eu achei que ele fosse ensinar o mecanismo, né? E ele não ensina, né? Não sei se vocês leram. Então eu fiquei lendo para falar, nossa, então agora eu vou aproveitar. Como que eu vou dilatar a minha visão? Né? Como que eu vou perceber mais? Ele não conta os detalhes, ele só explica o que o André Luiz tem que fazer. Aí ele fala da prece, ele faz o inverso, né? E aí eu pergunto, como que a gente pode conseguir isso em vida? Como que a gente pode ter esses olhos de ver? E a Petinha faz essa pergunta aqui no livro. Ela pergunta para a doutora a mesma coisa. Doutora, será que a gente pode conseguir isso em vida, né? E como que a gente pode, aqui encarnados, aumentar a nossa percepção visual? E aí ele fala assim que é importante a oração para o Vicente e para o André Luiz lá na hora. No círculo carnal, costumamos utilizá-las em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento das nossas próprias da nossa própria iluminação. Deixa eu ver se vai falar alguma coisa aqui. Aí ele fala assim, presta atenção, André, aqui a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, uma fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes se abrilham os caminhos. André aprende que a oração sincera é mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente dito. Eu nunca rezei, nunca orei dessa forma. Eu fiquei tentando imaginar, eu não sei, assim, talvez vocês possam me explicar como é essa oração de compromisso de trabalho. E a doutora até explica no CD, a gente pede, a gente suplica, a gente barganha. E quantas vezes a gente ora com esse compromisso de trabalho? Alguém aqui tem o costume de fazer esse tipo de oração? Eu comecei a observar, que eu comecei a ficar, mas isso depois que eu comecei a meditar todos os dias, e fazer meditação todos os dias, dinâmica mesmo, porque aquela de silenciar a mente já não consigo. Mas mesmo a dinâmica, eu comecei a ficar com saudade de fazer a meditação. E a meditação, ela pode ser uma prece aprofundada, né? Eu digo sempre que se precisar de uma imagem, é uma imagem assim, colo de Deus. É só a gente lembrar quando a gente era criança e quanto é gostoso um colo. É isso. Mas é espaçar a distância entre os pensamentos também. De qualquer forma, a prece, ela é naquele sentido de não barganhar. É só encontrar com Deus porque tem saudade. É isso. Estou com saudade de Deus. É a saudade que eu tenho de fazer meditação. Eu observei isso. Não é exatamente meditação. É aquele estado que eu consigo de comunhão. De comunhão. Outras religiões fazem isso através de hóstia, através de dança, através de mantra, né? Mas é a gente chegar nesse estado de comunhão, que é pequeno, mas é vibrando amor, e não pedir. É bem aquela oração sufi, né? Que eu já falei aqui uma vez, né? Senhor, se eu te procurar com medo do teu inferno, coloque-me lá, mereço. Se eu te procurar só com ânsia, com desejo pelo teu paraíso, não mereço. Mas se eu te procurar por amor a ti, aí nos olhamos os olhos. Então é nesse sentido, viu, Thalita?
Não tô conseguindo aos poucos, eu acho que é um desenvolvimento, né? Mas acho que Porque isso a gente é um foi propósito, criado. né? Já que a gente está estudando esse capítulo, acho que é uma coisa para a gente ter conhecimento, para a gente exercitar cada vez mais, né? É lógico que a gente está no estágio de espírito imperfeito, então a gente vai sempre suplicar, né? Vai pedir. Mas que a gente começa a desenvolver esses momentos de meditação, de paz interior com Jesus, de comunicação com Jesus, né? De paz mesmo, né? De acolhimento. Eu estava procurando o slide, mas ele fala aqui: no mendigo vemos apenas a miséria, no enfermo somente a ruína. Faz-se indispensável identificar as causas. E aí assim, gente, eu sou muito mais médico materialista do que médico espiritualista. Porque na hora que eu vejo aquele meu paciente que eu adoro, com algum tipo de problema, um câncer, um HIV ou um estágio de terminalidade, muitas vezes eu sofro, eu peço a cura. Mas não é para fazer isso. É para eu parar para pensar para que aquele paciente, aquele espírito está passando por aquela situação, né? Uma amiga minha me deu um livro sobre doença, né? O porquê das doenças, que a gente tem que ver a doença como uma forma positiva. Eu não consegui ler o livro. Porque me dói, parece que é uma guerra. Então olha o meu estágio de imperfeição. Eu luto com todas as forças contra a doença. Se você chegar pra mim e falar, Thalita, eu tô morrendo, eu vou... Calma, nós vamos dar um jeito, né? Eu não quero que você morra. Aí se eu ver que eu não vou... Aí quando eu perco as minhas forças, que eu vejo que não tem jeito, eu sento com você e falo assim, olha, a doença vem, tá errado, né? Quantos médicos a gente vê na UTI que não aceitam a morte do paciente, não querem que ninguém morra com eles, né? Um dia um amigo do meu pai me falou assim, por que você não faz medicina e se especializa em ajudar as pessoas a morrerem? Eu lembro que eu fiquei tão revoltada, fui embora daquela fazenda falando pro meu pai, você acha que eu vou estudar 6 anos, fazer residência para ajudar os outros a morrer? E que ele pensa que eu sou? Que não sei o quê. Mesmo para trás eu tava lá no paliativo falando, olha o que eu fiz, né? Olha onde eu tô. Às vezes ele tinha até enxergado o que eu ia fazer, né? E eu lutei tanto e a gente tá aceitando. Então, muitas vezes quando a gente pega o diagnóstico de uma doença, não é se juntar o paciente contra a doença, né? Pegar os escudos, vamos na guerra. É a gente entender o porquê da doença, né? Quais são as verdadeiras causas daquilo. Uma coisa interessante que a doutora falou sobre essa parte da visão, ele fala assim que essa oração fazia com que aumentasse a percepção visual deles. E que muitas vezes essa já é o desenvolvimento da clarividência nos médiums, né? Então, já começa lá na espiritualidade esse trabalho da clarividência. E que essa capacidade adquirida no mundo espiritual vai passar para o mundo material quando a pessoa encarnar. Então já é um treinamento para eles. Nesse livro, né, continuando aqui, ele fala assim, o poder da prece nos mostra pela estrutura evolutiva do espírito que quanto mais amor tem a alma, mais prodígio faz através da rogativa. Aperfeiçoando-nos no coração, ser-nos-á fácil esquecer as mágoas e perdoar as ofensas. Cada indivíduo deve orar na escala que lhe é própria. Por isso que chama escala de oração. E ele diz assim que tudo é oração. Ele coloca como exemplo o choro da criança, do recém-nascido, quando nasce. É uma oração. Porque é a súplica que consegue atingir o coração da mãe que sabe que ele está querendo mamar. O Cântico dos Pássaros, é lindo esse, depois vocês digitam no Google, escala de oração do Miramês, é maravilhoso, eu não coloquei aqui que era muito extenso, mas ele vai descrevendo por escala como cada ato no mundo é divino, e tudo é prece, e essa é a verdadeira prece, não é a nossa de súplica, é de contemplação, de comunicação com Deus, né? E aí, respondendo aquela pergunta, como que a gente pode ampliar essa visão, né? A humildade abre as portas do oculto. Porque pra mim, eu respondi na hora, só se eu fizer prece, se eu fizer caridade, se eu colocar em ação, devem ser algumas formas, porque eu fiquei tentando pensar,
que será que esses espíritos fizeram para ampliar a visão, né, deles? E de que forma isso poderia ser ampliado? E ele conclui que a caridade nos garante e propicia um poder maior de fé, de modo a aumentar a esperança no que pretendemos receber pela oração. Aqui, disse Aniceto jocosamente, o que acontece? Depois que é ampliada a visão deles, eles vão se reunir ao meio-dia numa praça para encontrar o Aniceto para poder ir, né, de encontro à crosta terrestre. E aí ele explica lá, na Terra, malas, bolsas, embrulhos são a bagagem. Só que lá, a bagagem é aquilo que a gente leva no coração. Devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera para servir. Então, acho que essa é o maior exemplo dele, assim, do capítulo, né, sobre esse propósito. Aí ele explica um pouco como são os livres trânsitos, né, como que eles iam sair de lá, a humildade do Aniceto. Ele explica assim para eles que o Aniceto ele tem a capacidade de ir até a crosta e retomar com facilidade. Porque ele não coloca, mas há exemplos que eles dão aqui, por ele ser um espírito mais elevado, ele tem essa facilidade. Já o André e o Vicente, não. Mas como ele estava numa posição de instrutor, ele ia se rebaixar as condições do Aniceto e do André, para que ele também não tivesse essas dificuldades, né? Para que ele sentisse o que os dois estavam sentindo para poder ajudá-los. Esses livres trânsitos, né? Então ele explica que existem vias expressas do local onde eles estavam até chegar na crosta. E que a absorção de elementos inferiores nesses locais determinaria sérios desequilíbrios. Isso acontece até quando o espírito vai reencarnar nos renascimentos. Então, muitas vezes, para reencarnar, os espíritos conduzem aquele ser por essas vias expressas, para que eles não sejam atingidos por esses fluidos que poderiam desenvolver patologias, doenças durante a gestação. E aí eu pensei assim, gente, mas como é que eu vou acabar, né? Porque acaba com essa frase assim, que aí eles vão volitando e vão se distanciando, e quem vai contar a história, quem vai falar o capítulo 15 e 16. E aí a doutora fala assim, que a frase mais importante da coleção André Luiz está aqui. Nunca vira, pois, a energia e a humildade e tão belo consórcio como o de Aniceto. E aí até anotei aqui. Essa expressão é um dos maiores ensinamentos de toda a obra de André Luiz, ela diz. Eu já tinha fechado o livro. Nossa, vou voltar lá e ver o que é. Eles comentando sobre a humildade do Aniceto. Essa expressão dele se colocar na mesma condição, e aí fiquei imaginando Jesus, né? De se colocar na posição de uma pessoa encarnada no meio de nós. Ele fala, quanto mais sábio o espírito, mais humilde ele é. Mais sábio no sentido espiritual. Esse consórcio que ele diz aqui, nunca se vira a energia e a humildade em tão belo consórcio. Esse consórcio de humildade e de sabedoria do Aniceto proporcionava uma grande lição para eles, né? E que isso, a doutora comenta, que teria que ficar como um grande exemplo para nós, de humildade, né, de conquista, que é através desse exemplo, nas nossas orações, a gente ia conseguir se conectar cada vez mais com Jesus. Eu acho interessante a gente dar uma estudadinha, até fui atrás, porque eles comentam, como é um capítulo bem ilustrativo, eu fui dar uma lida sobre a localização de nosso lar, a Terra está aqui na parte central, e a doutora descreve lá que do chão da Terra até a estratosfera, os próximos 1000 quilômetros são feitos de umbral. Os 50 quilômetros mais, naquela parte mais escura, marrom, os 50 quilômetros mais próximos é um umbral grosso.
E os outros 950 quilômetros de umbral é dividido em umbral médio e umbral leve. Então, assim, o nosso lar ele fica na fronteira do umbral leve com a terceira dimensão. Ali ele está entre o umbral leve e a terceira dimensão. E o umbral leve é onde fica as câmaras de retificação, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês, que é onde o André Luiz foi acolhido no nosso lar. No umbral grosso é a parte mais materializada. E aí eu fiquei pensando, o que tem para cima aqui do nosso lar? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, né? Mas ela cita 2 livros, que é Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. E aí ele fala que são as esferas espirituais de transição e as esferas de regiões superiores, né? Acho que se quem quiser aprofundar um pouquinho depois, para estudar sobre a localização, sobre como funciona essa parte, mas eu achei bem interessante. Aquele aglomerado, aquelas bolinhas ali do lado, aqui ó, é como se fossem colônias onde tivessem moradores nessa região do umbral. Então, assim, para encerrar, eu voltei à minha frase aqui, que eu tinha colocado a figura do Aniceto, né? E aí eu falei, como é que eu vou encerrar? Acho que esse é o grande exemplo da noite, que tanto quanto o médico, como o exemplo de humildade, né? De bondade e de inteligência espiritual. Que Jesus não foi somente um médico, né? Não foi somente um mestre, ele foi médico. Deixou no mundo o padrão da cura. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava a fé na alma. Então, acho que todos nós, não só médicos, mas todos nós que estamos constantemente com os nossos irmãos, que a gente possa ser humilde, né, e bondoso de coração, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais em nós mesmos nos julgamentos, tanto em nós quanto no próximo, para que a gente um dia, né, consiga colocar em prática todas as lições que a gente já tem aqui entre a gente. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta...